Quero refletir um pouco com vocês sobre esse tema da missão da igreja. Eu sei que existe uma possibilidade enorme de eu chover no molhado nesta hora, né? Mas correr risco é um valor para mim, né? Vivo correndo risco já faz algum tempo, então não tenho mais problema com isso. Então, mesmo existindo essa possibilidade de chover no molhado, tratando do tema da missão da igreja, eu vou correr esse risco e partilhar algo com vocês aqui. Nós ouvimos dentro das estratégias da Missão Aliança no mundo, é parte da missão Aliança, fortalecer as igrejas para o cumprimento da sua responsabilidade missionária, para o cumprimento da prática da diaconia e da missão integral. Isso faz parte da nossa missão. Ajudar as comunidades de fé na compreensão e na implementação de ações que reflitam o seu compromisso com a transformação da sociedade, com a transformação do mundo. Então, nós queremos refletir sobre esse tema e, por isso, eu me disponho a correr o risco, né, de tratar algo que vocês também podem ensinar, né, em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas eu creio que vale a pena. O tema é interessante e é constantemente um tema desafiador. Eu sei que existe muito no mundo evangélico uma expectativa de receber algo novo do Senhor, né? A gente ouve muitas dessas expressões, né? Queremos algo novo do Senhor. Eu não tenho absolutamente nada contra algo novo do Senhor. Agora, eu acho que tem um problema quando a gente acha que só é bom o que é novo, né? Se é novo, é bom. Se é antigo, não é bom. Mas nós temos algumas coisas antigas que são boas, né? Uma delas é essa aqui, né? É bem antigo, mas continua sendo algo bom, né? Algo que vale a pena ler de novo, né? Vale a pena reler, vale a pena refletir novamente, né? Então, a partir dessa compreensão, eu acredito que vale a pena a gente pensar sobre a missão da igreja. Todos devem saber que essa palavra missão é uma palavra que não aparece na Bíblia, né? Aquilo que tem na Bíblia, nós já temos, ou nos achamos numa liberdade enorme de definir, redefinir, dizer o que pensamos, dizer o que achamos, sobre termos que aparecem na Bíblia, não é? Mesmo estando na Bíblia com clareza, nós nos achamos no direito de interpretar, definir, conceituar. Imagina um termo que não tem na Bíblia, né? E a palavra missão não tem na Bíblia, por isso existe uma possibilidade infinita de conceituação, né, de definição do que é missão, né? Mas o termo que se aproxima mais daquilo que a gente chama de missão, o termo bíblico, é o que a gente tem no português como tradução, né, para a palavra apóstolos, né? Então, a palavra que mais se aproximaria daquilo que a gente entende como missão é a palavra apóstolos, né? E se a gente vai procurar uma definição dos comentaristas, dos teólogos e missiólogos sobre o que é missão, a gente vai encontrar uma diversidade enorme de definições e de conceitos. Mas, tentando encontrar o que tem em comum, né, com cada missiólogo e teólogos, a gente percebe que, mesmo tendo uma série grande de definições e de conceitos, nós temos algo em comum, não é? E a maioria deles concorda que missão tem a ver com o enviar de Deus. Então, missão tem a ver com enviar, né?
E aí, o enviar do seu Filho, o enviar dos apóstolos, o enviar da igreja. Então, a maioria dos missiólogos, quando definem o que é missão, acabam relacionando missão com isso, né? Com envio, né? Deus enviando o seu Filho, Deus enviando os apóstolos, Deus enviando os discípulos, né? Deus enviando a igreja. Então, nós entendemos, a partir da Bíblia, que a igreja ela existe no mundo para manifestar, por meio de palavras e ações, os valores do reino de Deus na sociedade. Essa pode ser uma síntese daquilo que nós entendemos que é a razão da existência da igreja. A igreja existe para manifestar, por meio de palavras e ações, os valores do reino de Deus na sociedade. Isso não é algo opcional. Muitas igrejas enxergam missão como um departamento. Outras enxergam missão como um projeto. Outras enxergam missão como algo que você faz no domingo de 2 às 5 da tarde. Outras entendem que missão tem a ver com projeto de férias, né? E por aí vai. Mas essa leitura, essa compreensão, eu considero que é uma compreensão míope, né? Porque missão não é projeto. Missão é a razão da existência da igreja na terra. Missão deve ser o estilo de vida dos seguidores do Nazareno, dos seguidores de Jesus Cristo. Os seguidores de Jesus devem viver em missão. E dentro de todas essas modas da igreja evangélica brasileira, alguns encaram missão como uma moda. Então, essa igreja tem visão missionária. Essa igreja, não, ela não quer fazer missões, né? Alguns já falam isso, né? Não, Deus não deu a visão para a gente ser missionário, né? Aí tem visão para tudo que é lado, tem visagem, né? Aí tem igreja que já fala que nossa visão não é trabalhar com pobres. Nossa visão não é fazer missão. Né? Daqui a pouco tem crente falando, eu não tenho o dom de amar. Né? Aí outro fala, eu não tenho o dom de perdoar. Né? Então, Deus não me chamou para perdoar ninguém. E começa essa coisa de Deus me deu uma visão, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma visão, que está gerando uma confusão. Né? Então, não é algo opcional. Missão é razão da existência da igreja na terra. É para isso que ela existe. E eu creio e compreendo a partir da leitura de um livro missionário, esse aqui, porque essa palavra é a palavra de um Deus missionário. O primeiro ato missionário que nós encontramos na Bíblia não é feito por Abraão, não é feito por Moisés, não é feito por Noé. O primeiro ato missionário revelado na Bíblia é feito por Deus. O Deus da Bíblia é um Deus missionário. É o Deus que vai atrás do homem que se rebela contra ele. E é muito fácil você ver isso em Gênesis capítulo 3. Né? Gênesis capítulo 2. 3, né? Quando Deus fala, onde estás? Deus procurando o homem que se rebelou contra ele. Isso é ação missionária. Então, o Deus da Bíblia é um Deus missionário. Por isso, a Bíblia é um livro missionário. Tem gente que está enxergando missão em Mateus 28. Meu Deus do céu, tem muita coisa antes. Você tem que encontrar... Tem Gênesis 1, 2 e 3. Não deixe Gênesis de fora da sua leitura. Né? Nem da sua abordagem evangelística. Porque a abordagem evangelística mais comum no Brasil é a abordagem pé na cova. Né? Se você morrer amanhã, né? Você é pecador. Leia Gênesis 1 e 2. Inclua Gênesis capítulo 1 e 2 na sua abordagem evangelística. Gênesis 1 e 2 fala do projeto original de Deus, de um mundo sem pecado, um mundo sem morte, um mundo belo, um mundo sem dor, um mundo sem injustiça. Esse é o projeto de Deus. Favela é invenção nossa. Invenção de Deus é jardim. Né? Começa no jardim e termina numa cidade. Né? Apocalipse 21. Então, a vida do cristão no mundo deve ser uma vida em missão. Amém? A outra opção é omissão. Ou você vive em missão, ou você vive em
omissão. E aí nós pecamos. Essa é uma outra falha no nosso discipulado. Nós sempre associamos pecado àquilo que nós fazemos, né? Se você fala com alguém assim, o irmão pisou na bola. Aí alguém vai dizer, o que é que ele fez? Não é para fofocar, é para orar pelo irmão, tá? Não é nada de fofoca. O que ele fez dessa vez? De novo, não acredito. Porque a gente sempre associa pecado à ação. Fulano pecou. O que ele fez? E a gente não lê, por exemplo, Tiago capítulo 4, verso 17, onde ele fala que todas as vezes que você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Isso é o quê? Omissão. Então, da próxima vez que alguém falar para você assim, fulano pecou, você fala, o que é que ele não fez dessa vez? Não é? O que é que ele não fez? Porque deixar de fazer o bem, quando pode fazer o bem, segundo a Bíblia, é pecado. Talvez segundo os evangélicos, não. Mas segundo o Evangelho, é pecado. Então a vida do cristão deve ser uma vida vivida em missão. Missão não é programa, não é projeto, é estilo de vida. E eu creio que a Missão Aliança crê dessa forma, que diaconia é estilo de vida dos servos de Jesus Cristo. Não é projeto. Nós temos um modelo, o João capítulo 20, verso 21, o nosso referencial é Jesus. E ele fala para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Lembram disso? João capítulo 20, versículo 21. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. Então tem um jeito para fazer missão. E Jesus se coloca aí como referencial para a gente. Alguns falam assim, o importante é fazer missão, não interessa como. Não sei, eu acredito que interessa como sim. Nós temos modelo para fazer missão. Nós temos parâmetros para fazer missão. Nós temos referencial para fazer missão. E Jesus se coloca aí para os seus discípulos como um modelo. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Então tem jeito, tem modelo, não é? Tem referenciais para serem seguidos. E a pergunta é, se Jesus fala para você, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio você, você tem que perguntar para Jesus, para onde? Me envia para onde? E o Evangelho responde, para onde é que ele nos envia? João 17, 18. Se não souber o texto, pode olhar na Bíblia. Pode colar. Para onde Jesus nos envia? Para o cielo. Para o céu? Não é para o céu? Pô, mas para o mundo. Tem alguns crentes que têm medo dessa palavra, né? Ui, né? Ui, que medo. Né? Foi paraíso? É. Né? Jesus, João 17, 18, o que é que ele diz? Envia os seus discípulos para... Eu vos envio ao mundo. O mundo é o palco da missão de Deus. É no mundo que Deus está agindo. É no mundo que Deus está atuando. E é para o mundo que os discípulos de Jesus são enviados. Então, o que eu acabei de falar, o mundo é o palco da missão que Deus está realizando na terra, através do seu povo, através da igreja. Então, da mesma forma que o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo. O Deus da Bíblia é um Deus que está em missão. É um Deus que age. É um Deus que tem plano de ação na história. E é fácil a gente perceber isso lendo a Bíblia a partir de Gênesis, não é?
E é importante que a gente consiga discernir qual é a missão de Deus. O envio de Jesus ao mundo é parte da missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Porque se nós não conseguirmos, como igreja, discernir qual é a missão de Deus, a gente atrapalha muito Deus. A gente gasta muita energia, gasta muito dinheiro, gasta muita vida, muitas vezes fazendo coisas que não faz parte dessa missão de Deus, e a gente vai na contramão daquilo que Deus está fazendo, quando nós deveríamos ir na contramão do mundo. Então, entender qual é a missão de Deus e estar convicto de qual é a missão de Deus, nos coloca na condição de cooperadores. Deus quer que você coopere com Ele, e não que você vá contra Ele. Agora, para cooperar com Deus na sua missão, nós precisamos cada vez mais compreender o que é que Ele está fazendo nesse mundo. Qual que é o projeto dEle? Qual que é o plano dEle? O que é que Ele está querendo com tudo isso que Ele criou? Que continua sendo bom e belo. Qual é a missão de Deus? 1 Coríntios capítulo 15, versos 27 e 28, diz que, em outras palavras, a missão de Deus é colocar todas as coisas e, acima de tudo, todos os povos da terra debaixo do domínio e da liderança de Jesus Cristo. Ok? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 27 e 28. E colocar todas as coisas e, acima de tudo, todos os povos da terra debaixo do domínio de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20. Alguém pode ler, por favor? 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20. Pode ler o texto, uma pessoa? Ok. Então, a missão de Deus, a partir dessa passagem do apóstolo Paulo, é reconciliar o mundo perdido com Ele. Unir e reconciliar todas as coisas em Cristo, de modo que as pessoas passem a servir o seu Criador. Reconciliar o mundo perdido com Ele e colocar todas as coisas debaixo do domínio e da liderança de Jesus Cristo. Então, essa missão inclui não só a reconciliação das pessoas com Deus, como também a reconciliação de todas as coisas celestiais e terrenas. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Já foi falado aqui pela Tuna pela manhã, né, que você reduzir a missão de Deus à salvação de almas é uma coisa muito, muito triste, não é? A minha recomendação é que leia a Bíblia de novo e troque os óculos. Para aqueles que ainda acreditam que o projeto de Jesus é salvar almas, eu morro de medo desse negócio de alma. Eu confesso que, né, porque a alma sem corpo é fantasma e corpo sem alma é defunto. Eu nem prego para fantasma, nem prego para defunto. Eu até prego no cemitério dia 2 de novembro, né, que está bonito, florido, cheio de gente. Dá para pregar no cemitério dia 2 de novembro, no Brasil. Né? Mas, fora isso, alma sem corpo é ghost, né? É fantasma. Eu não tenho ministério para trabalhar com Gasparzinho, né? Se quiser evangelizar Gasparzinho, né? E corpo sem alma é defunto, meu irmão. E aí não dá para pregar mais para defunto, não é? Nós pregamos para a gente, né? O nosso, já ouvi lá em Itaperuçu algumas falas assim, né, de alguns líderes religiosos. Bebeto, muito legal o trabalho de vocês, mas não tem nada a ver com a salvação da alma. Eu não tenho mais tempo para ficar discutindo, porque a vida é curta, né? Então, normalmente, a minha resposta tem sido essa: meu irmão, cuida das almas e manda as pessoas, porque o nosso negócio é com gente. Você fica trabalhando com alma aí, Deus te abençoe nesse ministério, né, funerário, né, sei lá. Mas assim, manda as pessoas que a gente quer cuidar das pessoas. Eu não sei trabalhar com alma, só sei trabalhar com gente. Jesus, depois de ressurreto, Jesus não virou um fantasma. Você crê na ressurreição do corpo? Eu creio. E vivo na expectativa da ressurreição do corpo. Né?
E nós seríamos os mais infelizes dos homens se não crêssemos nisso, segundo o apóstolo Paulo. Nós cremos na ressurreição do corpo. Jesus ressurreto, ele não vira um fantasma. Jesus ressurreto, ele tem corpo, ele tem cicatriz. Alguns duvidam, ele mostra a cicatriz. Tem marca no corpo dele, depois de ressurreto. Jesus tem fome depois de ressurreto. Perceberam isso? Come peixe na brasa, na beira da praia. Come peixe assado, não é? Come peixinho. Na brasa ele sentiu fome, depois de ressurreto era corpo. Não, Jesus estava alimentando a sua alma. Não, imagina o peixinho descendo, né, no fantasma assim transparente, né? Jesus come, senta com as pessoas, fala que está com fome, passa peixe na beira da praia, na brasa. Depois de ressurreto ele tinha um corpo, não é? Então, nós cremos que a missão de Deus inclui não só a reconciliação das pessoas, mas também a reconciliação de todas as coisas, e a expressão que aparece na Bíblia é essa: celestiais e terrenas. Isso não é invenção não, tá, pessoal? Você pode ler referências bíblicas aí, Efésios capítulo 1, verso 10, Colossenses 1, 20, Romanos 8, 21. O projeto de Deus é reconciliar o cosmos. O cosmos, a sua criação. O projeto de Deus continua sendo um projeto bom e belo. Deus não desistiu da sua criação. Deus não desistiu. Quando nós pisamos na bola, Deus sinalizou que ia mandar o Redentor. Primeira referência bíblica a respeito de Jesus não está no Novo Testamento, não está em Isaías, está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Vai nascer um descendente da mulher, e a serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Primeira referência bíblica a respeito do Redentor, logo após a queda. Então Deus não desistiu. O que Ele criou de bom e belo segue sendo para Ele bom e belo. E Ele vai restaurar o seu cosmos, a sua criação. É daqui que vem a palavra, viu, mulheres? Não dá para falar mais mulheres assim no Brasil, né? Igualdade de gêneros, é um tema transversal, né? Mas daí que vem a palavra cosméticos, né? É daí que vem a palavra cosmético, da palavra cosmos, que tem a ver com algo que é belo, que é bonito. Cosméticos, né? Então, o projeto de Deus é resgatar, restaurar e reconciliar todas as coisas criadas, celestiais e terrenas, com Ele, por meio do seu Filho. Essa é a missão de Deus. Essa é a missão de Deus, conforme a sua palavra. E a pergunta próxima é: qual é o lugar da igreja nessa missão? Em qual missão? Na missão de Deus. Qual é o nosso lugar? Por que Deus nos chama de cooperadores? E a palavra nos convence que nós somos agentes do plano de Deus de reconciliar o mundo com Ele por meio de Jesus. Nós somos agentes desse plano de Deus de reconciliar o mundo com Ele por meio de Cristo. Então, a conclusão que nós fazemos é que a missão da igreja não pode ser outra senão a missão de Deus. Não temos que inventar nada, né? A missão da igreja é a missão de Deus. É a mesma. Não pode ser outra, senão vai chocar. Senão nós vamos ter problema. Senão nós vamos brigar com Ele. Mas nós fomos reconciliados com Ele por meio de Cristo. Por isso nós temos a paz. Se tem paz é porque começou a andar na direção que Ele anda, entendem? Não é isso? Andávamos contra Ele, mas nós fomos justificados pela fé, por isso temos paz com Deus. Antes nós tínhamos o quê? Guerra com Deus. Metido a besta, né? Brincando de ser Deus. Essa é a brincadeira mais sem graça do mundo e é a brincadeira que a gente continua querendo brincar. Porque esse foi o grande lance lá na queda, né? O pessoal acha que foi a maçãzinha, né? Acho que não tem maçã por ali não, tá? Pode ter sido uma jaca, né? Um negócio,
Mas a grande sacada da queda, da sugestão da serpente foi: no dia que vocês comerem, serão como Deus. Opa, como é que é? Ser como Deus? Esse é um negócio legal, hein? Ser como Deus. Essa foi a grande sacada, né? Então, entrou Adão e Eva por aí. E nós entramos de carona, porque mesmo sem votar neles, eles eram nossos representantes, né? Então, então a missão da igreja não pode ser outra senão a missão de Deus. Andar na direção que Ele está andando. Amar o que Ele ama. Valorizar o que Ele valoriza. Mas também contrariar o que Ele contraria. E detestar o que Ele detesta. E se levantar contra aquilo que Ele se levanta contra. Andar na mesma direção de Deus. E na medida em que a gente compreende qual é a missão de Deus e se submete a ela, essa é uma palavra muito usada no meio evangélico, submissão. Não é verdade? Ou talvez seja a palavra mais insubmissão que é usada, né? Fulano é insubmisso. O que é insubmisso? É não estar debaixo da missão. Submissão é estar embaixo da missão. Não é? Submissão. Então, a atitude nossa de submissão a Deus é a atitude de andar na direção que Deus anda. Cooperar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, a missão da igreja é a mesma missão de Deus. A missão, antes de ser da igreja, é a missão de Deus. É a missão de Deus. Uma outra pergunta: como é que Deus pode nos usar em prol da sua missão? Como é que Deus pode nos usar? E é interessante um texto também muito conhecido em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. A gente gosta mais do 8 e gosta menos do 10. Né? A gente tem essa mania de recortar a Bíblia. Né? Um livrinho muito antigo que eu li, de um homem chamado Juan Carlos Ortiz, O Discípulo, da editora Betânia. Quem não lê, leia. Né? Mas tem um capítulo do livro de Juan Carlos Ortiz que ele coloca como título O Evangelho segundo os Santos Evangélicos. É o 5º evangelho, ele fala que tem 5. Mateus, Marcos, Lucas, João e o Evangelho segundo os Santos Evangélicos. Né? Que é composto daqueles textos que nós recortamos na Bíblia. Né? Aqueles que a gente marca de amarelinho, de rosinha, de vermelhinho. Né? Esse texto de Efésios é um deles, que a gente gosta muito do versículo 8, né? Que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E o restante? O restante a gente lê depois. Né? Ou aquela parte que fala que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. O restante a gente lê depois. Ou aquela parte que fala que os filhos, para serem felizes, têm que obedecer aos seus pais. E o restante a gente lê depois. Passa o branquinho, né? Passa o corretivo, passa a tesoura, né? E a nossa Bíblia fica toda recortada, né? Mas Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10, responde a gente como que Deus pode nos usar em prol da sua missão. Primeira parte dessa resposta dupla é que todos os cristãos eles foram salvos pela graça por meio da fé como dom de Deus. Amém? Presente de Deus. Salvação pela graça por meio da fé como um presente de Deus. Você não merece, eu não mereço, mas Ele nos ama. Isso é graça. Somos pecadores, mas Deus não está contra nós. Deus está ao nosso favor. Isso é graça. Deus a favor do pecador. Isso é graça. Foi daí que nasceu aquela música, você não vale nada, mas eu gosto de você. Né? Deus falou, né? Vocês nunca ouviram essa música na igreja? Não, não, você está na igreja e passa um carro tocando lá fora, entende? Você estava na igreja e ouviu a música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso é graça, meu irmão. Isso é graça. Já cantou essa? Já? André já cantou essa. Ok, só essa parte. Eu também nem sei o restante, mas é mais ou menos isso. E também, 8 a 10, fala que todos os cristãos foram criados
para andar em boas obras pré-ordenadas por Deus. Versículo 10. Então, todos os cristãos, eles foram salvos pela graça por meio da fé como um dom de Deus. Todos esses cristãos que foram salvos pela graça por meio da fé como dom de Deus, também foram criados por Deus para andar em boas obras pré-estabelecidas ou pré-ordenadas por Deus. Ok? Esse é o conjunto todo. E aí não dá para ser seletivo. Eu quero isso, mas não quero isso. Aí os espíritas falam, eu quero isso, mas não quero isso. Né? Aí a gente vai na contramão, não, eu quero isso, mas não quero isso. É aquela história do ou, né? Isto ou isso. Mas, meu irmão, é isso e isto também. É a Bíblia toda. Né? Para o homem todo, em todos os lugares. Isso é missão integral, né? Então, ok. O que é que isso significa? Significa que a igreja cumpre a sua missão, que é a missão de Deus, pelo que ela é. Preste atenção nisso. A igreja cumpre a sua missão pelo que ela é e também pelo que ela faz. O que ela é? Vamos ler juntos? Uma comunidade reconciliada pela graça. A igreja cumpre a missão de Deus, que é a sua missão, pelo que ela é, mas também pelo que ela faz. O que é que ela faz? As boas obras preparadas por Deus. A igreja cumpre a sua missão pelo que ela é e pelo que ela faz. Ela é uma comunidade reconciliada pela graça e ela faz as boas obras que Deus preparou para ela. Então, o ser e o fazer andam juntos. Está claro isso? Mais uma vez, não é para escolher entre o ser ou o fazer. Escolher entre o ser ou o fazer é a mesma coisa que escolher a perna direita ou a perna esquerda. Não, eu vou andar assim. Você fica discutindo qual é a perna mais importante? Quem gosta de futebol aí, mesmo que você chute com a direita, fala, não, eu chuto com a direita é mais importante. Então tá bom, vem cá, vou cortar a perna esquerda. Não. Ela serve para subir no ônibus, né? Não. Você vai para a conferência para discutir qual é a asa do avião mais importante, do lado direito, do lado esquerdo? Não vai, né? Vai perder dinheiro. Mas tem crente discutindo sobre isso, e fazendo congresso, e fazendo conferência. O que é mais importante, evangelização ou ação social? Isso é uma pergunta, com todo respeito aos crentes, pergunta, vou falar, não inteligente. Né? É uma pergunta que não é muito inteligente. Não é? É uma discussão boba, perder dinheiro, perde tempo, recursos, para ficar discutindo o que é mais importante. O que nós somos ou o que nós fazemos? Nós fazemos aquilo que nós somos, meus irmãos. Então, o ser e o fazer devem andar juntos. Nós não temos autorização bíblica para separar a grande comissão do grande mandamento. E aí, mais uma vez, esta é uma área que as pessoas estão escolhendo. Ficamos com o grande mandamento ou com a grande comissão? As duas coisas. Porque Deus não nos autorizou a separar as duas coisas. O grande mandamento, ide e pregai. Ou a grande comissão. E o grande mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O que é mais importante? As duas coisas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Discipule essas pessoas. Ensine as pessoas a viverem como Jesus viveu. E ame todas essas pessoas. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, não separe o que Deus uniu, meu irmão. Isso não é bíblico? A gente só pensa em casamento, né? A gente só pensa em casamento. Palavras e ações. Não separe o que Deus uniu. Grande comissão do grande mandamento. Isso é a união de Deus. Não separe. Não separe o que Deus uniu. Ide por todo mundo
e pregar o evangelho a toda criatura. Absolutamente bíblico. Mas também, amar o seu próximo como a si mesmo é absolutamente bíblico. E nós não temos nenhuma autorização, e não vem me dizer que Deus falou com você para separar. Se Deus falou com você, normalmente eu respondo a essa fala dessa maneira, meu irmão. Alguém, Bebeto, é porque Deus falou comigo. Qual capítulo, qual versículo? Porque hoje em dia é tanta coisa louca nesse mundo evangélico, né? Deus falou comigo, Deus me deu uma visão, Deus falou comigo. Tá bom, qual foi o capítulo, qual foi o versículo? Então, assim, nós não encontramos sustentação bíblica para separar a grande comissão do grande mandamento. As duas coisas são importantes e são ordenanças de Jesus. Ok? Então, concluindo, a igreja missionária, ela manifesta-se por meio da comunhão, que vos ameis uns aos outros, por meio da proclamação, por meio do serviço e por meio do testemunho. Essa é a integralidade do Evangelho. Comunhão, proclamação, serviço e testemunho. Que vos ameis uns aos outros. João 13, Romanos 13, 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Por meio da proclamação, de quê? De que Jesus é o Senhor. Romanos 10, 1 Coríntios. Por meio do serviço, quando vocês fizerem a um destes pequeninos. Mateus 25. Por meio do testemunho, sereis minhas testemunhas, mártires. Mártires. Vocês foram reconciliados com Deus por meio de Cristo e receberam o ministério da reconciliação. Agora vocês são embaixadores. Embaixadores. Isaías 43, Atos 1:8, 2 Coríntios 5:20. Então, nós precisamos, como igreja de Jesus, ou como parte da igreja de Jesus, nós precisamos deixar de ser seletivos. O risco enorme de sermos igrejas especialistas, né? Eu penso que quanto mais especialista você se torna, mais você perde a visão do todo. Hoje tem médico que é especialista em dedinho pequenininho da mão direita, né? Aí se o problema é na mão esquerda, eu falo, não, minha especialidade é essa, né? Parece que é show de bola ser especialista, né? Porque eu sou especialista, e você vai estreitando, e aí daqui a pouco você não vê mais gente, você vê a mão direita, porque eu sou médico da mão direita, né? Eu sou médico do pé esquerdo, né? Você não vê o ser humano mais, não vê mais a pessoa, você vê um pedaço da pessoa. E parece que a igreja caminha nessa direção. Nosso chamado é para ter comunhão. Nós somos da visão da koinonia. Viram a koinonite. Adoece. Não, nosso negócio é só proclamar. Estamos aí para anunciar que Jesus é o Senhor. Serviço não é com a gente, porque Deus não nos chamou para servir. É só para proclamar. Parem com isso, meu irmão. Eu sei que não é o caso de vocês, tá? Isso acontece só na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil não tem isso. Na Noruega e tal, né? Meu irmão, é tudo. Não dá para ficar sendo seletivo aqui, eu quero só comunhão. Nós somos da visão da comunhão, ou da visão do testemunho. O Evangelho todo. O Evangelho todo. A igreja missionária, ela manifesta-se no mundo como igreja missionária por meio da comunhão, por meio da proclamação, por meio do serviço e por meio do testemunho. O Evangelho todo. Então, a igreja missionária, na medida em que ela age como uma comunidade de amor, onde há cuidado mútuo, onde todos, não só o pastor, né? Todos proclamam que Jesus é o Senhor e onde todos colocam a sua vida a serviço do próximo, especialmente dos mais vulneráveis,
dos necessitados. E tudo isso junto, comunhão, proclamação e serviço, gera o testemunho da presença de Jesus no mundo por meio da igreja. Amém? Vamos ler isso juntos, para acordar? A igreja é missionária. Muito bem, dá um coral, né? Podemos transformar isso num credo, né? Num credo apostólico, né? Então, queria anotar? Tá bom, por favor. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos algo mais às 3h30? Uhum. Então, nós temos... Rapaz, o casal... A gente queria compartilhar algo com ele, mas eles, conosco, mas... Vou chamar, tá bebendo? Rapaz, eu não sei se não vai... Não sei se não vai nascer um paranaense aí, né? Os caras vieram dispostos, né? Não, não é fácil, não é fácil. Eles casaram um sábado, né? Pô, não tá filmando isso, né? Depois tu corta, né? Essas falas não passam na censura. Vamos orar? Eu queria que vocês pudessem pensar nessas questões. Como eu falei no início, não é novidade. Pode ser interpretado como chover no molhado, mas eu creio que é um tema que sempre cabe. Aleluia. Opa, bom. Glória a Deus. Sempre cabe uma releitura e uma reflexão. Não sei quem gostaria de orar. Fique à vontade.